Bem, amigas, boas-vindas! Cá estamos no nosso segundo episódio, segundo podcast. Quero dar também boas-vindas a todas as pessoas que estão a nos ouvir. E como nós definimos no primeiro podcast, vamos colocar nossa intenção primeiro, vamos dar abertura a este círculo, tá? Quem quer começar? Muita alegria estarmos aqui hoje, não é? Muita alegria estarmos aqui hoje. A minha intenção hoje é mesmo rendição, estar rendida, que eu acho que tem muito a ver com a história do tema para mim, o que nós vamos passar hoje. Então, rendição. É a minha palavra, a palavra que eu trago hoje para aqui é confiar, confiança. Ok. Eu acho que a minha intenção, hoje de manhã tirei uma mensagem aqui para o nosso Portal das Artes. Perguntei qual é a visão maior do Portal das Artes e sei a palavra templo, uma mensagem sobre o templo. E então é essa a minha intenção também, que este momento possa ser de alguma forma um momento de reflexão, um momento da nossa verdade, não é? É isso, um momento de entrega. Então, neste nosso segundo podcast, a nossa proposta é, de alguma forma, falar um pouco sobre nós, não é? Tipo, como que a arte entrou nas nossas vidas, como que a arte nos transformou enquanto pessoas, não é? Quem que nos tornou. É isso. Portanto, é por aí. Isso. E é um tema muito bonito e isso também nos obriga a fazer nós próprios um trabalho de investigação, a nós próprios, de pessoal, não é? De pensar, bem, como é que foi este processo? E trazer também essas recordações que acabam por ser também tão bonitas e de perceber esta sincronicidade da vida, não é? Que às vezes, se nós nos mexemos muito, estragamos os planos de Deus para nós, sabes? É mais ou menos isso. E no meu caso é precisamente isso. E eu sinto que muita coisa na minha vida aconteceu por... que nós dizemos que é um acaso, mas não é um acaso. É quase como se eu ficasse lá e as coisas fossem fluindo e eu vou apanhando o comboio, digamos assim. E então, portanto, na verdade, eu até ficava bonito dizer hoje aqui que, desde pequenina que eu queria fazer teatro, mas é mentira, eu nunca pensei nisso. É mentira, eu nunca pensei nisso. Aliás, há momentos da minha infância que eu sinto que era quase um sono, como se eu estivesse a viver meio adormecida. Então acho que não me lembro assim, a única coisa que me lembro de querer ser quando crescesse era enfermeira, coisa que hoje em dia seria impensável. Bom, mas eu tenho uma recordação muito presente, que é por volta dos meus 9, 10 anos, para aí mais ou menos, sim, 8, 9 anos, na escola onde eu andava, uma das professoras pediu-nos para fazer uma história, era a história da gata borralheira. E eu fazia o papel de uma das irmãs. Até hoje eu consigo me lembrar que roupa é que eu usava. Lembro-me de usar uma estola da minha mãe, uma coisa assim de peles, uma coisa que ela tinha lá em casa. Lembro-me de trazer os colares da minha mãe e usar, portanto, isso foi muito marcante na minha vida, porque hoje em dia, passado tantos anos, eu ainda consigo ir ao sentimento, ao local onde a gente se vestia, onde trocamos de roupa, e há aquela sensação de um certo nervosismo e de fixar as deixas e o papel e aquelas coisas todas. Portanto, isso foi marcante na minha vida. Lembro-me que isso de facto, e o teatro remonta a esse momento, mas de uma forma muito inconsciente, não é? Mas talvez já fosse importante porque é uma memória que eu consigo manter ainda atualmente, quando há tanta coisa na minha infância que eu me esqueci. E depois entra de uma forma mais consciente, aos 12 anos, que a escola onde eu estava abria uma atividade extracurricular que era teatro. E eu não sei porque é que eu fui lá parar. Eu sei que eu fui. E eu não sei o que é que me moveu, porque eu não me lembro. E eu sei que éramos um grupo lá da minha turma, que era uma turma espetacular, onde tínhamos de facto uma relação maravilhosa. E ainda hoje em dia eu guardo esses amigos e todos eles também continuam ligados ao teatro. Uau! E fizemos a nossa primeira peça,
quem ministrava esse curso lá na minha escola era o Eduardo Luiz, que é uma referência no teatro aqui na região. É só talvez a figura mais emblemática do teatro aqui na região da Madeira. E ele de facto conduziu-nos de uma forma entusiasmante. Todos nós adorávamos, ninguém faltava ao teatro, os tempos de teatro, era uma emoção. E o Eduardo montou uma pequena peça que nós trouxemos ao Baltasar Dias. Portanto, para mim, aos 12 anos, entrar no Baltasar, que eu nunca tinha estado lá, ver aquela sala magnífica, que eu não fazia ideia de como é que aquilo era, pisar aquele palco que aos meus olhos era enorme, e nós representamos e depois aquela sala nos aplaudir, e nós éramos miúdos, e isto a todos nós gravou de uma forma espetacular, porque todos nós seguimos este caminho ligado ao teatro. Acendeu algo aí dentro. Exatamente, e o teatro veio bater assim à minha vida. Depois eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Eduardo Luiz, um curso mais profissional, que o meu pai não deixou. Quer dizer, ele não é bem que ele não deixou. Ele disse que não me ia pôr nem me ia buscar. Pronto, foi uma forma dele dizer que não deixava. Porque não era viável me deslocar, portanto, onde eu vivia, não havia autocarros, os ensaios, o curso acabava às 11 da noite e não era viável ir para casa a essa hora sozinha. Portanto, foi uma forma que ele arranjou ali para controlar um bocadinho a coisa. Mais tarde, na minha adolescência, eu depois estive ali um tempo que não fazia nada, só havia a recordação. E depois, mais tarde, na minha adolescência, integrei um grupo da freguesia de São Roque. Integrei o grupo e comecei outra vez a fazer teatro. E então, pronto, depois daí nunca mais parei. Depois foi uma coisa e foi outra. E depois é muito curioso que, ou seja, como é que isto, que é um amor, digamos assim, vem condicionar depois a nossa vida mais tarde. Porque, na verdade, eu ao longo de toda a minha vida profissional, o teatro tem condicionou toda a minha vida profissional. E isto é muito bonito. E eu às vezes digo aos meus filhos, olha, como é curioso, como algo que tu fazes na tua infância e que tu pensas que não vai ter... tu fazes aquilo porque... Sim, porque calhou. Exato. E vem bater um bocado assim como uma espécie de acaso à tua vida. Que não é um acaso, mas que parece ser um acaso. Depois, mais tarde, vem condicionar a tua vida ao ponto de ter implicações na tua vida profissional. E isso é muito bonito, e isso é a prova de que, de facto, essa vontade que nós temos quando somos crianças de experimentar algumas coisas é algo mais profundo do que só apenas um capricho ou uma vontade. E, portanto, é isso. É isso. Depois o teatro foi ficando nas mais variadas formas. Depois vim a descobrir também mais tarde, já muito mais tarde, durante depois uma pós-graduação, que a Marca também fiz, que era de arte-terapia. E o que é que me levou a esta formação de arte-terapia? Era precisamente também, eu adoro a arte, eu adoro trabalhar com criatividade, eu adoro fazer teatro, bora fazer isto, arte-terapia, tem tudo a ver comigo. E também mergulhei assim um bocado, ok, nem sei bem o que é isto, mas se é arte deve ser bonito, eu devo gostar de certeza absoluta. E embarquei, e que também foi um marco na minha vida, e que vem marcar também toda uma fase do processo de criatividade, e também de uma área que depois começa a vir ter comigo, que é esta parte também da área do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento também. Portanto, isto aliou-se tudo. E eu acho que fui muito abençoada, porque tudo veio ter comigo na altura certa. E é isto. E o mais giro é que, se calhar, nenhuma de nós sabe bem a história de cada uma. Eu estava mesmo pensando ideia. Nisso. Fiquei fascinada aqui a ouvir a história dela, porque eu já te conheço há tantos anos, não é? E dizes, não sabia bem de onde é que vinha. Não tinha noção como que ela tinha entrado na tua vida, não. É verdade. E foi assim, portanto, o teatro instalou-se assim. Por isso, quando aqui no portal e quando chegam os alunos, quando nós vemos aquele
brilho especial, aquele talento especial, apetece assim, não desistas, não, fica, não desistas, isto vai ser importante na tua vida, porque eu acho que depois tem impacto de alguma forma, e de uma forma às vezes brutal na vida, no futuro, e eu acho isso maravilhoso. Mas eu fiquei com uma curiosidade quando você estava contando dos seus pais. Você acha que teve algum medo deles de você engrenar para o mundo das artes? Eu acho que não havia bem esse grande receio de que eu pudesse embarcar nisso, porque para eles não era de tudo possível nem imaginável que eu algum dia, eles achavam mesmo que aquilo era um capricho, tipo, ok, ela agora está voltada para aquilo ou não sei o que. Eu acho que eles não levavam com essa seriedade, não. Até porque na altura aqui na região não se falava muito desta questão de ser ator profissional, isso não era uma hipótese, né? Não era uma hipótese para sobreviveres na vida ser ator. Pronto, ponto final. Portanto, eu acho que eles nunca tiveram esse medo. Mas era mesmo também, eu acho que não era medo, mas era, ok, não vais perder tempo com essas coisas, vai fazer outras coisas. Portanto, foi uma forma também do meu pai. Nunca me disse que não, nem a minha mãe, nunca me disseram não vais, mas ele disse logo, podes ir, mas eu não vou te pôr nem te vou buscar. Se vira. E isso para mim foi muito limitativo, se calhar se eu fosse mais teimosa até se calhar tinha-me desafiado a fazer, mas como era um bocado medrosa e sempre ponderei muito os riscos de tudo, sentia que não tinha capacidade de estar a assumir aquela minha vontade assim, dessa forma. Mas eu acho que tudo veio depois no tempo certo. Porque não foi naquela altura, mas surgiu mais tarde essa oportunidade. Sempre, né? Sim, e se calhar não tinha que ser daquela forma. E fui mais tarde, também já com outra maturidade, quando eu mais tarde comecei. Portanto, depois tive a oportunidade de fazer os cursos de diretores e encenadores que o Inatel promoveu cá na região, que foram autênticas escolas de teatro. Nós tínhamos durante um mês intensivo, das 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Foi de uma riqueza brutal, para mim, de facto, trouxe-me toda a minha sabedoria ligada ao teatro. E isso foi um marco e foi tipo, eu gosto mesmo disto. Eu gostava de estudar teatro, eu gostava de fazer isso, se pudesse fazê-lo profissionalmente. Mas nunca antes colocou isso como... Quando eu fiz esses cursos de diretores e encenadores, eu já estava na universidade, já estava a fazer a minha licenciatura, que na altura até era mestrado, que é em Educação de Infância, e que não tinha nada a ver, portanto... Mas eu acho que eu segui os passos que eu tinha que seguir, porque a educação também tem um peso muito forte na minha vida, e marca muito o percurso que eu tenho feito, e eu fiz coisas brutais que também, se não tivesse feito esse curso, o curso de educadora também não me teria dado acesso a essas outras vivências que eu tive, que também foram importantes, porque eu trabalhei muitos anos na área da animação, o teatro trouxe-me essa maturidade, e a educação também me trouxe essa facilidade de contacto com o mundo infantil, porque durante muitos anos eu trabalhei com a animação infantil. E, portanto, acho que tudo veio no momento certo, como eu acredito que na vida acontece. E é isto. Mas eu quero ouvir, não quero só falar, já falei muito. Mas eu tenho aqui uma coisa que me chama muita atenção na tua história, que você fala que encontrou o primeiro momento na escola, a arte, né? E você sabe, isso só me fez pensar assim, como é importante a escola, a educação e a arte na vida das pessoas, porque a escola, a arte entrou na minha vida também através da escola, mas começou tudo muito mal. Começou, por exemplo, eu tinha uma professora que não era de arte, era uma professora de matemática, e eu já aos 9 anos, a mais velha de 5 irmãos, lavava roupa em casa, cozinhava, era toda essa nossa realidade. E eu chegava com roupa muito mal lavada na escola, porque eu lavava a mão e chegava cheirando mal. E a minha professora devia ter muitas dificuldades, ela própria enquanto ser humano, e eu criança não conseguia entender nada disso, eu só recebia a mensagem dela, e a mensagem dela era sempre com muita agressividade, dizendo que eu cheirava mal, ou por que eu não aprendia direito, e na verdade às vezes eu chegava na escola para comer aquele dia, então era uma realidade completamente diferente. Mas aí, um dia, vindo dessa professora na escola, um dia caminhando pela escola, eu estava cantarolando pela rua.
Chega outra professora maravilhosa, que essa sim veio para me salvar através da arte. Ela chega e fala assim: menina, onde é que você teve esse tempo todo? Oh, que lindo! E a partir daí começa a arte entrar na minha vida. Foi uma salvação, porque até então, um resgate. Até então eu me sentia mesmo um zero à esquerda. E quantas vezes eu vejo miúdos, às vezes rotulados nas escolas, que hoje nós temos essa realidade, nós conseguimos ver isso como educadoras, né? Como pessoas que não, mesmo, por exemplo, eu não tenho formação de educadora, mas eu me sinto uma educadora, eu sinto essa responsabilidade na minha mão quando uma criança vem parar em mim. E isso interfere diretamente na pessoa que eu sou hoje como professora, porque eu senti na carne o que isso pode fazer com a vida de uma criança. A arte me salvou. A partir desse dia, o meu olho começou a brilhar. Eu comecei a descobrir uma criança nova dentro de mim, uma criança que sorria mais na escola, uma criança que realmente era boa em algo. Descobri que eu não precisava ser boa em tudo. Fui 6 anos a primeira solista do coral dessa escola. Foi a minha primeira formação. Chamava-se Professora Arlinda. E depois Arlinda. Professora Arlinda, ela foi tão importante. Arlinda. Trouxe ar fresco à tua vida. Super. E através daí viajei muito com aquele coral. Quando que eu imaginava poder viajar? Aquele coral viajava. Depois, a comunidade que se criava no meio daquelas crianças. A gente vivia num bairro social perigoso e a gente ali estava resgatado, estava cuidado. Depois, aos 18 anos, eu tentei fazer aula com uma professora numa escola particular, que era o melhor conservatório, não era um conservatório público, mas era um conservatório particular, que aí a professora Clarice Maciel, que foi a segunda, ou seja, Arlinda e Clarice, ó, as duas. Uau, que lindo, incrível. A escola chamava-se Arte Viva. Aí, para você fazer aula com ela, você tinha que entrar numa fila de espera enorme. E ela era uma pessoa... Aí foi outro aprendizado que eu tive através da arte. Porque ela era uma pessoa da alta sociedade, de Campo Grande. Linda, deslumbrante fisicamente, muito sóbria. Então, todo mundo tinha medo dela. Todo mundo via ela como uma imagem, assim. Todo mundo tinha... Não era medo, não. Era um respeito, assim, sabe? De não aproximar muito e tal. E era a melhor professora da nossa cidade. Então, eu entro nessa lista de espera e consigo ter aula com a Clarice. E aí eu entro com a Clarice e descubro, assim, outra mulher que não era aquela mulher que a gente via da imagem, sabe? Era uma pessoa super envolvida com a música mesmo e super interessada em te ensinar, em abrir caminhos, muito severa com a educação. Eu fui fazer um trabalho com teatro, convidada para fazer um trabalho voluntariado no mesmo bairro de onde nós saímos, social. E vou com esse teatro, lá já volto na Clarice, já vou entender por que eu saí daqui. E vou com esse teatro fazer um trabalho com os miúdos. E aí eu começo a explicar para eles coisas e eles de repente começam a entender tudo. E naquele momento eu percebi assim, eu consigo transmitir, Uau. e eles estão captando. De repente numa aula tinha assim 18 adolescentes chorando com a mensagem, só ouviam música sertaneja. De repente ouviram Marisa Monte, se identificaram com a letra que falava sobre uma seca da alma, seca de tudo. E eu tinha 18 chorando assim, oh meu Deus, eles chegaram lá, eles sentiram. Aí eu voltei para Clarice, chego lá na aula, Clarice, vou começar a dar aula de canto. Ela, o quê? Não, senhora, você não tem formação, você tem que ter cuidado, pode machucar as pessoas. Eu falei, olha, você tem 2 chances, ou você me dá formação para eu dar aula, ou você me dá formação, porque eu vou fazer esse voluntariado. E aí eu disse uma frase que me acompanhou a vida inteira. Eu acho que aquela frase entrou por mim, não foi dita pela Lidiane, foi uma inspiração, porque aí ela falou, ok, tem que fazer. Eu disse para ela assim, o pouco que eu sei já é muito para eles. Então, você me ajuda e eu vou passando. E foi assim que eu comecei essa questão do canto, porque eu nunca pensei em dar aula, por exemplo, de canto. Eu queria só ser cantora. Mas aí tudo foi me acompanhando, ou seja, a arte na minha vida foi acompanhando nessa forma também de transformação o tempo todo. Ela nunca me deixou em paz, ela nunca entrou leve. Sim. Ela sempre tinha esse fator de transformação. E é assim, essa maravilha. E estamos bonito. Aqui hoje, juntas. E depois é tão bonito que tu tocaste aí, e a tua história toca muito aí, que é esta possibilidade que a arte tem de resgatar o ser humano. Claro. De fazer retirar o melhor do ser humano. Que muitas vezes, por exemplo, há crianças que têm dificuldade de aprendizagem. A arte
e quem diz arte, também o desporto, também acho que também é uma ferramenta que tem esse potencial, que é de resgatar e retirar deles o melhor, porque são, de facto, são matérias, são coisas, digamos assim, que têm essa... de tocar na tua sensibilidade, na tua emoção, não, que o escolar obrigatório não tem, não é? Que as disciplinas não têm. E aquele resgate e dá aquele brilho e aquela vontade e aquela... Isso é uma forma vivencial também. E acho que, pronto, essa coisa, às vezes falta essa parte vivencial da arte que ensina-se de uma forma muito cerebral, metódica, não é? Em vez de sentir daqui de dentro para fora o que é, não é? A beleza que ela desperta dentro da gente, que não tem a ver com a beleza estética, mas é com a elevação de quem nós somos, né? O desporto nos traz a capacidade de cuidar da nossa casa, de manter o nosso corpo saudável, de nos mexer e tudo mais. Isso. E a arte entra para fazer o desporto da alma. Porque ela vem dentro da alma, né? Então a arte vai lá nesse lugar. Mas eu também vejo ligação com as duas coisas. Por exemplo, eu agora fico a pensar como que a arte entrou na minha vida. E também tenho que voltar a pensar, como se acho que tudo quando era criança, no brincar, não é? Porque o meu brincar, o nosso brincar, falo de mim, dos meus amigos, era sempre um brincar muito criativo. Portanto, eu tive este privilégio enorme de crescer na Finlândia. Acho que é um país maravilhoso, Norte da Europa, acho que são países maravilhosos para crescer. E passava imenso tempo na rua, e então nós fazíamos casas nas árvores, nós tínhamos umas ilhas imaginárias, nós escolhemos assim um pedaço da terra que era a nossa ilha, em que nos inventávamos lá histórias e vivíamos. E eu lembro-me disso, que eu passava tempo tudo que fosse possível, passava tempo tudo na rua, brincando. Imaginando. E, por exemplo, eu lembro-me, eu tinha duas melhores amigas, éramos assim, uma tríade também, e eu lembro-me, por exemplo, num inverno que nós andávamos muito de ski. Não é daquela ski de descer as montanhas, não sei como que se diz, portanto em inglês que é country cross skiing, em que se desloca mesmo. Eu ia de ski para a escola. Já sei que se anda, já sei o que é assim. E então nós falávamos umas com as outras com a linguagem inventada. Imagina, no meio do nada, eu falava uma linguagem inventada e outra respondia. E o nosso brincar era isto o tempo inteiro. Foi maravilhoso. É isso, envolvida na natureza, um brincar criativo. Olha, nós íamos buscar roupas de uma avó da amiga minha e desfilávamos assim nas vizinhanças. E então era um brincar criativo constante. Sim. E eu tenho a certeza que tudo isso fez de mim quem eu sou, no sentido que não consigo me imaginar trabalhar, por exemplo, num escritório, fazer um trabalho, estar por trás de uma secretária, trabalhar das 9 às 6, e eu preciso de qualquer coisa que me faça criar. Eu preciso de criar, eu preciso estar nesse processo de criar, de imaginar, de sonhar. E às vezes eu sinto também, por exemplo, nos últimos anos tenho pintado, às vezes sinto que não é quase como se as minhas mãos precisam de fazer alguma coisa, não vem daqui, é tipo, eu preciso mover, e preciso pôr este corpo em movimento, é qualquer coisa, e é quase uma coisa assim, como digo, não penso no processo, eu simplesmente vou fazendo, e esse fazer é um processo, e depois e depois descubro alguma coisa, e a partir desse momento depois pode nascer até alguma coisa mais bonita esteticamente ou não, mas aí que está, não é essa estética que está em causa, não é? Portanto, não é isso que estou à procura ou que estamos à procura, mas é também. Mas é essa coisa de viver a arte, e também queria dizer que o que me marcou a minha infância foi-se brincar criativo, e eu efetivamente sinto-me feliz criando com qualquer coisa, seja isso escrita. Quando eu era adolescente eu queria ser atriz, não sei se sabes disso. Eu queria ser atriz, era uma das coisas que eu queria ser. E eu efetivamente andei na escola, fiz o liceu, que não sei se é equivalente a um conservatório na Finlândia, que era virado ao teatro. E eu também me lembro de algumas peças que eu fiz o West Side Story. Uau! E eu lembro-me ainda que eu encarei um papel de um homem.
E recebi muitos elogios dessa peça e fui convidada a fazer também algumas peças solitárias, que eu fiz monólogo sozinha, e eu lembro-me que foram daqueles momentos que me marcaram, que os professores vieram falar comigo, disse: Marica, vai para a escola de teatro. E eu na altura queria, a sério. E o que é que aconteceu? Depois aconteceu que a Marica queria viajar. E depois, que não dava para ser 2, 3, 4. Sério. E na verdade faltava um pouco também a autoconfiança. Era tipo, porque é muito difícil entrar lá para uma escola de teatro ou escola superior. É mesmo muito, muito, muito difícil. Tipo, são centenas de pessoas a quererem entrar. Quer dizer, 20 tu hoje pessoas. podias ser atriz profissional. E então pensei, bem, vou viajar um pouquinho, depois a vida dá as voltas, e acabei por cá ficar na Ilha da Madeira. Mas depois é que está, tirei o curso de Educação de Infância também e trabalhei na equipa de animação, fizemos animação, fiz arte-terapia. É isso, é um mundo de coisas, não é? E depois a gente se encontra nesses nossos sonhos, né? Para trazer o nosso templo. Pois, para trazer o templo, ou implantar um templo aqui. Eu acho engraçado, estou aqui a pensar que eu conheço algumas pessoas também que também tiveram a formação de educação de infância e que depois seguiram muitas vias artísticas. Porque eu acho que depois a educação e a educação de infância é também uma área, por ela própria, também muito criativa. Tu estás constantemente a trabalhar muito com este potencial criativo. E é muito comum às pessoas que têm este lado de criatividade mais apurado, que acabam por ir por aquele caminho, porque, surgiu a hipótese. Também o curso de Educação de Infância aconteceu na minha vida, como o resto. Sim. Não foi bem assim uma escolha, foi uma orientação, alguém me sugeriu, acho que era bom para ti, e eu pensei, não era a minha primeira escolha, mas eu acho que este curso, agora tu estavas a falar, e é curioso, nós também em certa parte temos um caminho semelhante, mas eu conheço mais pessoas, também elas educadoras, e que não seguiram profissionalmente essa via, mas seguem o caminho artístico. Foi uma ferramenta da arte, né? Mas ser educadora de infância também, eu acho que é uma profissão que requer muita criatividade, não é? Muita imaginação. E é quase como ser um artista. Você falar de brincar com criança e imaginação, essa semana eu vi um documentário que fala sobre o nascimento do ser humano, o crescimento, e como é importante não dar brinquedos para as crianças e soltar as crianças na imaginação. Isso. Exatamente. E você estava falando, eu só me vi esse documentário na cabeça, não lembro o nome do documentário, mas eu vou lembrar depois, a gente pode até deixar no link, que é um documentário lindo para as pessoas verem, mas fala exatamente sobre isso, ou seja, você já estava educando imenso através do mundo da imaginação. É isso. Né? Eu, por exemplo, as minhas filhotas às vezes ofereciam no Natal uma caixinha com panos coloridos lá dentro. Adoro. Não, a sério. E era um presente mais maravilhoso que podia dar, porque não é um presente, não é um brinquedo acabado. Que dá espaço à imaginação, e isso eu sou grande defensora disso. Porque é verdade, vivi isso. Eu acho que a gente conseguiu transmitir um pouco disso para os nossos filhos, que eu vejo no nosso convívio, como os nossos filhos são criativos também, estão numa área, mas um está trabalhando aqui, outro está trabalhando com marketing, mas está sempre envolvido com a fotografia, está aqui com as ideias, o outro faz música, está trabalhando com comunicação, as meninas estão aqui também, sempre ligadas com a meditação, ou seja, os nossos filhos, eu acho que é fantástico isso, né? A gente saber que essa semente passa para eles e que vai ser uma ferramenta na vida deles, porque nosso propósito também sempre passou por fazer o que nós ofereçamos, o que nós acreditamos, né? Eu acho que nada que nós falamos aqui nunca deixou de passar pela nossa vida. Isso é maravilhoso. Eu sinto isso, sabe? Essa verdade com vocês. E por acaso, lembra-me que tu disseste há pouco que tu pensavas nos teus alunos, não desistam, porque vai fazer a diferença, porque às vezes basta uma coisa mínima para fazer a diferença. Eu, por exemplo, lembro uma vez também que uma pessoa me disse assim, o Daniel Sá Nogueira, numa formação de coaching, ele disse assim: Marica, volta para Madeira.
madeira e muda essa ilha. E para mim era um voto de confiança, tipo, uau, esse homem diz-me aquilo. Então às vezes basta uma coisa assim e aquilo fica na tua mente para todo sempre. É verdade, sim. Vocês conhecem o Marco Olival? Vocês já ouviram falar do Marco Olival? É um miúdo que se formou em balé, ele tem feito coisas lindas na internet, dá para ver. Sim, já vi, o Marco, quando eu passei pela escola divulgando na época o curso de arte para eles lá da escola de dança, ele estava no corredor, eu me identifiquei tanto com ele, parecia eu criança. Ele, quando ouviu a gente explicando sobre a arte, o mundo que podia ser uma profissão e tudo mais, ele olhou para mim assim, o olho dele fez assim... Vibrou, não é? É isso que eu quero fazer da minha vida. E hoje ele tá vivendo de dança. É um artista incrível. Ele dança, ele canta. Eu não sei se ele atua, Isa. Mas não, olha, acho que não. Eu acho que ele tá só mesmo na dança. Incrível. A gente vê as vidas que já vão se transformando. E que venham muitas mais. E a arte é transformadora. A arte, onde entra, transforma. E nós vamos bater aqui um bocadinho ao nosso segundo tema que nós tínhamos pensado, não era? Que é esta como é que a arte impacta a nossa vida nos dias de hoje, não é? O que é que ela nos traz, na verdade? E acho que traz-nos tudo. A mim traz-me tudo. Traz-me os meus amigos, traz-me a minha profissão, traz-me as minhas relações, traz-me os meus gostos, tudo o que eu faço, tudo o que eu procuro tem muito beleza, desta essência, desta ligação à parte artística. Sem dúvida. E eu acho que a arte tem este potencial que é de elevar-te. Estás a perceber? E a arte também me trouxe esta busca interna de mim própria, de quem eu sou, de onde é que eu quero estar, que diferença é que eu quero trazer ao mundo. Se eu quero partir igual como cheguei, eu não quero partir deste plano igual como cheguei aqui à Terra. Eu quero partir num patamar diferente, maior consciência, de maior elevação espiritual. E isso é um dos grandes objetivos, é talvez o principal objetivo da minha vida. Eu não quero morrer como cheguei, eu quero partir num outro nível. É isso. E curiosamente, a arte tem-me trazido todo esse potencial de descoberta também de mim própria. Até porque eu acho que eu não me considero uma atriz, eu não tenho dificuldade de assumir-me com esta palavra. Okay. Eu digo sempre, eu faço teatro. Okay. Já pensei neste processo, o que é que isto quer dizer a nível do meu inconsciente, mas eu nunca me assumo como atriz. Por acaso disse-o há pouco tempo e fiquei assim tipo, Isabel, estás a dizer uma coisa que tu... Pronto, porque eu acredito que eu amo mais o teatro do que sou propriamente atriz, porque não me sinto com essa formação profissional, não é? Digamos assim. Pronto, ok, já entramos por outros aspectos, sim. Mas esqueci-me do que estava a dizer. Mas olha, isso é muito importante, sabe por quê, Isa? Porque nós estamos aqui com uma proposta de transmitir arte, de dar arte como uma ferramenta na vida das pessoas. Sim. Mas quando você reconhece uma dificuldade que você está colocando, para mim é maravilhoso, sabe? Porque nós somos de carne e osso, humanas, temos medos, nós temos imensas dificuldades, mas a arte todos os dias nos ajuda a levantar, a centrar, a respirar, a pintar, a cantar, a refletir, imaginar. Ou seja, é uma ferramenta, é um caminho de transformação maravilhoso que vai pelo amor. Já me lembrei do que, deixa-me só terminar. Que eu ia dizer que eu acho que também o potencial do ser ator, não é? Portanto, conheço algumas pessoas que estão ligadas a esta vertente mais do teatro, porque como tu mexes com muitas questões de elaboração de pessoas e de personalidades, não é? Porque tu trabalhas, isto é o material do ator, não é? Estás constantemente a trabalhar com construção de algum ser, não é? Que tu vais emprestar a voz, vais emprestar o corpo, vais emprestar quase a alma às vezes, não é? Mas há depois uma grande necessidade de tu quase teres de te conhecer melhor. Então, muitas vezes, e vejo de muitos atores, essa necessidade desse mergulho em ti própria, porque precisas de conhecer, porque isto é o teu material de trabalho. Quando tu estás a trabalhar com teatro, estás a trabalhar com isto, com emoções, e eu costumo dizer sempre isso nas minhas aulas. Mais do que qualquer técnica, vale
pela emoção, saberes onde é que tu vais buscar a emoção, que tipo de personagem que tu vais fazer, quem é aquela pessoa, que construir esta pessoa, não é? E isso faz com que as pessoas, os atores, tenham essa necessidade, isto é uma teoria minha, mas pronto, tenham essa necessidade de se conhecer cada vez melhor. E muitos deles começam a entrar neste caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Sim. Muito nesta busca de quem é que eu sou, onde é que eu quero estar, quem é este ser que eu habito, para onde que eu vou, né? Exato. E o teatro também me trouxe muito isso, essa reflexão e essa que é tão bom para mim, vale tudo na minha vida. Mas eu acho que isso é muito válido no teatro, mas também noutra arte, não é? Imaginar, portanto, o que é esta capacidade de criar, não é? É um movimento de expansão quase, não é? Embora também esta inspiração e expiração, portanto, há momentos que temos de pausar, não é? Parece que as sementes estão brotando aqui dentro, mas temos que efetivamente observar, não é? Observar o que nos rodeia, observar o nosso mundo interior para ir buscar mais coisas, não é? Para não sermos repetitivos, para ir buscar coisas novas, para estarmos nesse movimento de expansão. E então, nesse sentido, acho que a arte faz-nos crescer sempre, nos transforma sempre. E lembro-me uma vez, esta foi uma conversa entre nós, há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, não me recordo, que falámos que há várias formas, há vários caminhos de crescimento e todos os caminhos são válidos, não é? Há uns que escolhem por aquele caminho, outros por outro, e nós optamos por isto. E eu acho que é um caminho de gentileza, de doçura, de amor. E nós podemos fazer isso através da arte, uma coisa que nos apaixona poesia, tanto, não é? De beleza, a arte não é? muito ligada à poesia, tudo ela. E mesmo a dor, né? Quando a gente estava falando, eu lembro do dia que a gente conversou com isso, que a gente estava falando sobre mesmo sofrimento, e que a gente escolheu o caminho do amor. Isso mesmo. O caminho da beleza, mas não é essa beleza, como hoje a gente ouve a palavra beleza, é uma coisa tão mal utilizada. Sim. É elevação, tudo fica belo quando você eleva. Você fica belo quando você se eleva, porque a tua consciência vai em contato com tudo que é vida, que é amor, que é criação, que é sagrado. Isso mesmo. E então, esse exercício que nós fazemos nos leva nesse lugar. E depois não importa se eu vou fazer uma cirurgia, se eu sou médica, se eu vou usar o marketing, se eu vou ser um advogado, mas eu vou ser sempre mais humano e mais belo, mais sagrado. Na verdade, é onde tu colocas a tua energia, colocas a tua atenção, não é? Aliás, onde colocas a tua atenção, colocas a tua energia. E se focas nesse lado... Eu fico super comovida, porque eu acho que... eu acho que é tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Se algum dia eu não sabia isso consciente, hoje está na prática, porque vocês são uma ponte de luz na minha vida, em tudo que eu passo até hoje, e a gente faz isso verdadeiramente na vida umas das outras. A gente passa problemas, a gente passa tudo, doenças, trabalho, nervoso, isso, separações, é financeiro, tudo que todo mundo passa, nós passamos. Mas depois a gente tem esse olhar juntas, né? De ir por esse caminho com a arte e fortalecer através do amor. Eu queria tanto, e eu acho que é isso que é o nosso sonho no portal, transmitir esse conhecimento, transmitir esse músculo trabalhado nas pessoas, né, da elevação, do amor, para elas colocarem isso em prática na vida delas. Eu acho que essa é a mensagem do portal, é isso que nós queremos fazer. É isso, essa transformação, falando, como que a arte transformou a nossa vida, como que transformou a minha vida, e o que é que nós fazemos aqui no portal é precisamente trazer esse brilho para o olhar do outro, não é? Porque que acendeu no nosso olhar, porque nos trouxe tanto significado, e então é isso, dá essa vontade de brilha, faz, tu consegues. É isso que... Mantém tua criança viva aí dentro, né? Aquela que brinca, aquela criança que está sempre viva. E eu acho que mesmo, por exemplo, nós estamos cá e trabalhamos, isto também é o material do nosso trabalho, profissional, não é? É o nosso trabalho. Mas, por exemplo, quem nos está a ouvir, nem toda a gente trabalha com isto, não é? Há pessoas a trabalharem com outros géneros de trabalho e com papéis, mas mesmo para qualquer atividade profissional ou não profissional, ou para quem
esta fuga artística é como que tu arranjares um escape, uma construção interior. Exatamente, né? é aquele momento em que tu vais respirar, em que tu vais te alimentar energicamente, conhecer tua beleza. Exatamente. E atenção, agora estou-me a recordar de uma pessoa que esteve aqui connosco há algum tempo e ela estava com algumas dificuldades e sentia que não se conseguia entregar, não é? Pois afastou-se. E recentemente disse, não, Marica, eu agora percebo a diferença que me fez e quero voltar. Porque há isso, não é? Pois é. Então faz Exato. parte. Exato. Eu me sinto muito grata por nós conseguirmos estar criando esse mundo sagrado e que ele reverbere muito. Que ele Que assim seja, né? Respire, que assim seja. E siga. E assim, E assim é, né? Assim é.